pensa comigo, se eu cobro R$100 para fazer uma coloração, tá? E aí eu pago 70% profissional sobre esses R$100. Aí eu paguei R$70 para o profissional, me sobrou R$30, certo? Aí, vamos supor lá numa hipótese, tá? Que a coloração, ela custa R$19,90, mas tem mais o oxidante, tem mais a toalha que foi lavada, tem mais a toalha que vai ser desgastada também, tem o shampoo, tem o condicionador, tem a luz, tem a água, tem um imposto. Talvez hoje você seja MEI ainda. E se você é MEI, você só paga aquela taxa dos R$75. Mas se você está pensando em contratar alguém ou vai contratar alguém, pode saber que no futuro muito, muito breve você já vai estar ultrapassando o MEI. E aí você entra no que a gente chama de simples, que é de micro e pequenas empresas, que é uma categoria de pagamento de impostos. Aonde, se você fatura até R$30 mil, você paga 6% de imposto sobre tudo o que você faz. Então, o cliente foi lá, pagou R$100 por uma coloração, você vai ter que pagar para o governo R$6 de impostos, que corresponde a 6%. Se o seu salão já fatura mais de R$30 mil, o seu imposto vai ser de 11,7%. Aí você já vai pagar ali quase R$12 sobre esses R$100. Então, quando eu falo que se você dá todos os produtos, né? Todas as despesas são suas no salão, você pagar 70%, você vai ficar no vermelho? É um cálculo muito simples, gente. Tô fazendo agora aqui de cabeça, ó. R$100 uma coloração. Se paga 70%, vai pagar o quê? R$70. Sobrou 30 pro salão. Aí, se eu sou simples já e eu pago 6% de comissão de imposto, eu já vou desses R$30 tirar 6 do imposto, tira o tubo de coloração, tira o oxidante, tira o custo da toalha, tira o custo do shampoo, do condicionador. Aí você vai ter que colocar ali a porcentagem dos seus custos fixos. Por exemplo, se o meu salão fatura R$10 mil por mês e o meu total de custo fixo é R$1.000, significa o quê? Que 10% de tudo que eu ganho vai para pagar os custos fixos do salão, que é energia, a internet, a secretária, o aluguel, tá? Usei 10 mil e 1.000 porque é um número fácil para vocês entenderem. Então, se eu tenho R$10 mil de faturamento e eu tenho R$1.000 de custo fixo, significa o quê? Que 10% de tudo o que eu faço ali, de cada serviço que eu faço, 10% daquele serviço vai para pagar um pedacinho do custo fixo. É assim que a gente calcula. Então, digamos nesse cálculo aqui, R$100 é a coloração. Aí se eu pago 70%, eu paguei R$70, menos R$70. Menos 10% que é para pagar os custos fixos. 10% é R$10, só aí já deu 80. Aí eu vou descontar o preço da coloração. Aí você precisa calcular o quê? Mais o oxidante, o shampoo, o condicionador. Aí digamos que mais tudo isso deu R$15, numa hipótese boa. Vamos calcular aqui 70 da comissão, esses R$10 aqui do imposto, R$20 da coloração e R$15 de oxidante, shampoo e condicionador e toalha. Um exemplo, 80, 100, 115. Eu já tive R$115 de custo. Eu nem coloquei aqui a taxa de cartão se o cliente pagar no cartão. E se o cliente pagar no crédito? Se o cliente pagar no crédito, eu tenho uma taxa a mais de 13,5% e eu ainda vou receber daqui 30 dias. Por quê? Eu tenho a opção de receber no outro dia, mas eu tenho que pagar uma taxa de antecipação. E esses 13,5% já vira 6%. E aí? Só que eu vou receber daqui 30 dias e o profissional vai receber na outra semana. Eu preciso ter o quê? Dinheiro em caixa para fazer o pagamento. Então, eu quero que vocês comecem a compreender isso. Por isso que muitos alunos, depois que eles aprendem ali a gestão financeira, que eles assistem a gestão, eles saem com o cabelo em pé. Saem com o cabelo em pé, me mandam mensagem, Cassiane, no serviço que eu mais vendia no salão, eu descobri que eu tinha prejuízo. O serviço que eu mais vendia não me dava retorno. Fiz os ajustes aqui, aumentei os meus valores. Por quê? Porque a pessoa descobre que, às vezes, se ela vender mais aquele serviço, mais prejuízo ela tem. Nesse caso aqui que eu mostrei pra vocês, ó,
que só o custo deu 115 e o cliente pagou 100 reais, significa o quê? Que o salão tá ficando no vermelho, tá tirando dinheiro do bolso para pagar o profissional, para pagar tudo e não sobra nada para ele. E aí, às vezes, ele vê esse profissional lá fazendo muito atendimento, trabalhando o dia inteiro e ele não entende como que não sobra. Mas não sobra porque ele não calculou tudo que precisava calcular. E aí vem a frase, né, gente, que eu digo que salão lotado não significa lucro. Pode estar lotado, mas se o preço não estiver certo, se a comissão não estiver alinhada, você não tem como ter lucro dentro do salão. Então, gente, qual que é a comissão correta, tá? Por via de regra, o que a gente vê, tá? E eu já atendi, gente, muitos salões, tá? Participo também de grupo empresarial, de salões de beleza, de pessoas que têm salões muito maiores. E por via de regra, se paga entre 40% e 50% de comissão. E aí eu sei que tem profissional que chora, que acha que é muito pouco, que, meu Deus, que o salão tá ganhando muito em cima. Só que o profissional, ele não tem a visão do outro lado. Aí, ele não tem a visão do outro lado dos custos. Geralmente ele tem a visão de que todo o dinheiro que entrou é do dono do salão. Ele não tem essa visão, esse olhar, né? Quando ele reclama. Só que 40%, gente, ali, digamos assim, ó, se o salão fornece os produtos, né? Então, ele entra com a mão de obra e ganha 40% sobre o procedimento dele. Por quê? Porque aí, ele recebendo os 40%, o salão tem margem, gente, para cobrir todos os custos e para ter uma sobra de lucro. O lucro do dono do salão, ele sempre vai ser, gente, menor, tá? Menor do que o valor que o profissional recebeu. Muitas vezes o profissional, ele olha e ele tem a ilusão, ele acredita que, eu recebi só 40 e 60 ficou pro salão. Não, gente, não ficou pro salão. Os 60 ali é para cobrir os custos e vai sobrar uma parte. A margem de lucro de um salão é de 15% a 30%, dependendo do quanto organizada for a gestão financeira. Se for bem alinhadinho os custos, bem reduzidos, né? Muito bem organizado, ele pode até ter 30% de lucro, mas se não fica entre 15% e 20%. Então, o dono do salão, sim, o valor que ele vai receber sempre vai ser menor do que o valor que o profissional fica. E se você sofre com alguma dessas dificuldades, eu tenho uma boa notícia para te dar. O meu método VDS estão com as vagas abertas, com as inscrições aí disponível para você. No método Vivendo de Salão, eu te ensino a viver de salão com organização, lucro de verdade e uma vida tranquila. Lá você vai aprender tudo sobre precificação, controle dos números, pagamento de comissões, atrair mais clientes e vender mais para os mesmos clientes e ainda montar um time dos sonhos. Então é só você clicar aqui e se inscrever. Entra lá e dá uma olhadinha tudo que tem lá dentro, que eu tenho certeza que você vai gostar.